nós vamos retomar um assunto que tem procurado demais os brasileiros, ou preocupado demais os brasileiros, que é a segurança pública. Em todo o país, mais de 46 mil detentos receberam o direito à saidinha de Natal. Na prática, cerca de 6,5% de toda a população carcerária do país fez jus à saída temporária. Aqui no estado de São Paulo, quase 220 mil detentos e 31 mil deles deixaram a cadeia por 7 dias. É preciso destacar que o Congresso acabou com esse benefício em maio de 2024. Foi aprovada a lei que extingue a saída temporária para visitas familiares e ressocialização. No entanto, a lei penal não pode retroagir para prejudicar um cidadão. Logo, a proibição só vale para quem for preso, for condenado, praticar um crime após a lei começar a valer. O grande problema das saidinhas, é preciso destacar, é a reincidência. Os presos que cometem novos crimes durante o período do benefício, sem falar daqueles, claro, que não voltam, simplesmente não voltam para os presídios depois que acaba o prazo da saída temporária. A gente teve, inclusive, alguns números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, João Bellucci, nos últimos dias, nos primeiros dias, logo depois do fim de semana, em que vários desses presos que estavam em saída temporária foram presos novamente praticando outros crimes. Pois é, um benefício que eu me oponho frontalmente, O Congresso derrubou, é importante dizer, mas a tendência de que haja uma judicialização e haja uma decisão do Supremo sobre esse tema, como vem sendo normal no Brasil, Sempre além da lei no Congresso, da discussão dos parlamentares, depois busca-se uma judicialização do tema e essa judicialização deve percorrer as instâncias e desembocar no Supremo Tribunal Federal. O que é muito revoltante é essa questão, como você bem colocou, Kobayashi, da reincidência. Porque não é incomum a gente ver, cada um foi aqui, esse daqui já tem 17 passagens, esse tem 15 passagens e foi novamente pego cometendo crime. Lembrando que é o semiaberto, para quem está no tal do regime semiaberto, mas a progressão de regime ela é facilitada, Você tem algumas espécies ali, algumas previsões na lei, bom comportamento, leitura, alguns cursos, e que não necessariamente você precisa se aprofundar nesses temas, Basta alguma leitura simples, resenhas ali de livros, e você acaba antecipando a sua progressão de regime, o que eu lamento muito. O que eu gostaria, espero que o Congresso se debruce um tempo nesse sentido, é da obrigação dos presos efetuarem algum trabalho e, de alguma forma, esse valor indenizar a vítima, Porque sempre todo feriado tem esse negócio, Uma pessoa que assassinou os pais, a mãe, depois de um tempo progride do regime e sai no dia dos pais, dia das mães, agora no fim de ano. Qual que é o sentido do preso, se ressocializar? Eu me oponho ao conceito da ressocialização. Entendo que é um conceito falso, que o preso vai se ressocializar. Não, ele tem que pagar ali pelo seu crime e depois sai da cadeia se for um crime de menor potencial ofensivo. Mas esses casos famosos sempre nos chamam a atenção, Tanto quando ocorrem as saidinhas, que agora tivemos séries famosas mostrando isso, de criminosos, quanto depois ele sai, cumpriu a pena, matou uma pessoa, a pauladas, enfim, agora está livre, e viram até celebridades. Então, acho que é um caldo cultural muito ruim no Brasil, Kobayashi. Agora, um rápido intervalo para você que está nos acompanhando pela nossa rede de rádios, a gente já volta. Por aqui eu quero chamar o Alan Gani para falar a respeito disso, Gani, porque o João bem disse aí, essa coisa da ressocialização, que é uma das finalidades da pena, a pessoa ser melhorada durante o tempo que cumpre aquele período a que foi condenado, mas na prática há muitos desses que simplesmente esperam uma oportunidade para voltar a delinquir, Exatamente. O Brasil é o país campeão de discutir detalhes e não discutir o principal. Então, o João ele toca num ponto que é fundamental, que é essa questão da ressocialização, que subverteram completamente esse conceito. E, na verdade, a função da prisão, a função primordial da prisão, Koba, é afastar o criminoso da sociedade, afastar o risco, porque ele é um risco para a sociedade. Nesse sentido, a saidinha não faz o menor sentido. Por quê? Porque ele saiu e se ele comete crime, o risco volta para a sociedade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é claro, que quando você prende alguém, aquilo servir de exemplo para que demais criminosos não cometam também crimes. Então, esses dois pilares são a principal função do sistema carcerário. A ressocialização, se vier, é ótimo, mas o Brasil, ele inverte a lógica. A gente parte da discussão da ressocialização
e deixa à margem a discussão de manter o bandido preso e também de servir de exemplo para que demais não cometam crime. Está tudo de ponta cabeça nesse país. E você, senhor Fábio Piperno, como vê esses números aí, esses dados que estão sendo divulgados? Esses dados, eles têm um monte de leituras, né? Eu sempre fui um defensor da saidinha, uma série de questões. Eu acho que é um contrassenso, a saidona continua sendo mantida, né? Então, enfim, o sujeito pode sair para trabalhar, estudar diariamente o ano todo, mas aí ele não pode ter 4, 5 dias por ano no final do ano. Mas veja, eu não acho que a saidinha seja um benefício prioritário, tem que existir para todo mundo. O que eu sempre contestei, e a cada vez que eu vejo esses números, né, e que eu acho números lamentáveis de gente que acaba recebendo esse benefício e comete outros atos criminosos aí nesse curto período de suposta liberdade, é exatamente constatar que essas pessoas não têm o menor perfil para estar na rua. Vejam, eu entendo as críticas à saidinha, eu já ouvi argumentos importantes, sólidos, só que tem uma coisa, a saidinha, ela é um benefício que está sendo atribuído a gente que não vale nada. Então ontem mesmo, anteontem, vocês citaram alguém que tinha sido preso por crime hediondo, latrocínio, mais um monte de coisa, e de repente alguém concedeu a saidinha para ele. Por quê? Veja, se o sujeito, esse cidadão, ele não pode ter o direito a isso. Se alguém cometeu um crime muito mais leve, né, vamos pegar, olha, para não ir longe, vamos imaginar que daqui a pouco vai ter um ou outro, alguém condenado por baderna, e pegou um crime lá, alguém que pegou e depredou alguma coisa, estava preso. Muito bem. Você vai comparar o grau de periculosidade desse indivíduo com o outro que cometeu latrocínio, estupro e tal, né? Então, eu não vejo problema em algum momento esse cidadão que cometeu esse crime de vandalismo, lá no finalzinho da pena, cumpridos aí 70%, 80% da pena, ele tem algum tipo, esse tipo de benefício. Agora, esse outro, ele não pode ter nenhum dia de benefício. Então, essa triagem que eu nunca entendi. Por que ela beneficia esse tipo de criminoso? Quem falou sobre saída temporária, quando foi questionado ali a respeito da segurança na festa da virada aqui em São Paulo, foi o prefeito Ricardo Nunes. A gente tem um trecho para acompanhar. Diminuiu os índices de roubo, índice de furto bastante. O que a gente precisa, e a gente tem observado, é essa questão da saidinha. Tem que acabar com esse negócio de saidinha, mudar essa lei, ter rigor máximo a defesa do trabalhador contra os criminosos. Mas nós estamos preparados. São muitos homens da Polícia Militar, muitos homens da Polícia Municipal, da Polícia Civil, tecnologia, as câmeras do Smart Sampa. Tá aí o prefeito de São Paulo reforçando ali os dados das métricas em relação à segurança pública, mas criticando saída temporária, falando que tem que mudar. A questão é que já mudou, não tem muito mais o que fazer, né? Porque é o direito adquirido daqueles que já tinham, enfim, é um entendimento já há muito tempo e aplicado pelo STF. E Gani, vai demorar um tempão aí para as pessoas pararem de ter saída temporária. Agora, você que é o cara dos números aqui, nosso economista, a gente deu na informação mais de 200 mil presos no estado de São Paulo. Imagine quantas pessoas a gente teria que ter no nosso sistema penitenciário contratadas para ficar fazendo análise de periculosidade dessas pessoas, de análise de risco dessas pessoas. Se a gente tivesse 200 pessoas, seria 1.000 para cada. Como é que faz isso? Ver o histórico, ver... Tecnologia deveria ser, né? Inteligência artificial, sei lá, alguma coisa assim. Exatamente, né? Auxílio da inteligência artificial ou acabar com o benefício, né? Aliás, acabou já com o benefício, ou talvez a gente retroagir. Eu sei que tem toda a questão, uma discussão de segurança jurídica do direito adquirido, mas eu não acho que também nessa questão de direito adquirido sirva para tudo, né? A gente, por exemplo, sistema previdenciário,
usa-se o direito adquirido e você tem juiz ganhando aposentadoria de R$100 mil por mês e arrebentando as contas públicas. Então, talvez isso precise... Matéria tributária, recentemente, eles, mesmo o processo encerrado, transitado em julgado, eles podem reaver. Então, assim, muita segurança jurídica para um lado, pouca segurança para o outro, né? Exatamente, né? E naquilo que talvez faria sentido a gente retroagir, a gente não retroage. Em matérias tributárias que já deu lá o trânsito em julgado, aí abre-se o precedente e a gente acaba revisando literalmente o passado. Então isso não está certo. Agora, a tecnologia pode ser uma aliada, assim, com inteligência artificial. Agora, Koba, eu achei interessante quando o prefeito Ricardo Nunes, e ele fala acertadamente, né, das câmeras do Smart Sampa, eu tinha uma ideia que com essas câmeras a violência na cidade de São Paulo ia cair drasticamente. Por quê? Porque hoje você anda e você tem a imagem ali do criminoso. Em qualquer país sério do mundo, país desenvolvido, né, se você já tem a imagem do criminoso, primeiro que aquilo já inibe a pessoa a praticar o crime. Segundo, se você já tem a imagem, ela vai para a cadeia e acabou, e não sai da cadeia. Então aquilo reduz a criminalidade. O Brasil é um caso único em que você tem estampado a cara do criminoso, você tem a imagem do criminoso, viraliza no Instagram o crime e fica por isso mesmo. E não acha, né? Muitas pessoas impunes, né, João? Pois é, Kobayashi, eu entendo que poderia retroagir sim, para já encerrar a saidinha de quem está tendo o benefício. É evidente que seria necessária uma construção jurídica nesse sentido, já que em tese seria a retroatividade benigna, né? Como você bem mencionou, só poderia retroagir para beneficiar. Só que há essa construção, esse entendimento político-jurídico de beneficiaria a sociedade, né? Apresentando números, dados estatísticos claros, falou, a saidinha, esse benefício vem, na verdade, prejudicando, né? Com mais crimes, enfim. E acho que com relação ao Smart Sampa teremos uma discussão futura, porque o que se discute é que ela será usada futuramente para crédito social, vigilância eterna, outras coisas, mas no momento vem servindo. Mas como bem colocou o Gani, a gente tinha mandados de prisão em aberto, uma pancada de mandados, o Smart Sampa foi lá, ajudou e tal, mas assim, precisa ficar preso, né? O Congresso e a sociedade têm demandado menos benefícios para criminosos, né? Progressão de regime, outras coisas, porque a tal da ressocialização já ficou bem claro que falhou, né? Um conceito que ele foi imposto, né? Via faculdades, enfim, faculdades de humanas, mas no meu entendimento ele falhou. Isso está bem claro, considerando esses casos que sempre chamam a atenção das reincidências, né? Sempre a gente teve um caso, acho que ano passado ou retrasado, de um policial que ele vai prender uma pessoa, ele hesita em atirar e aí ele acaba sendo executado. E ele hesita porque ele sabe que ele responderia administrativamente, ele teria que explicar cada bala que ele atirou, teria que toda uma sindicância para investigá-la. Ao passo que o criminoso foi lá, não hesitou, atirou, foi embora e acabou com a vida dessa família, Koba.